Quer saber quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de avaliação de desempenho? Então me acompanha nesse vídeo. Olha só, quando a gente fala em avaliação de desempenho sob o ponto de vista de comportamento, tem várias fontes de dados que dá para a gente utilizar. E aí isso faz surgir aquelas siglas que o mercado normalmente rotula como autoavaliação, avaliação 90 graus, 180 graus, 360 graus, já tem até o 420 graus, é grau para tudo quanto é lado. E você sabe o que essas siglas representam? E o que você ganha e perde em cada modelo que você aplica? Então, olha só, o primeiro e mais simples tipo de avaliação é a autoavaliação, onde eu mesmo avalio a minha performance, é um auto-julgamento, um senso crítico. O que é bom e o que não tem nada a ver nesse tipo de processo? O lado positivo é que quando eu me avalio, eu estou forçando um processo de reflexão, uma autocrítica. Então eu tento construir uma maior percepção do indivíduo em relação a ele próprio, né? Porque eu estou forçando um processo de autoanálise que nem sempre as pessoas fazem. Só que a grande questão, o que poderia ser o nosso ponto fraco desse tipo de modelagem, é que numa autoavaliação eu dependo muito da maturidade da pessoa que está nesse processo para fazer esse julgamento. E nós sabemos que muita gente não tem maturidade para fazer essa autocrítica, não deseja sequer fazer uma crítica consistente a respeito das suas atividades, e quando eu me avalio, eu invariavelmente recaio no viés cognitivo. Então eu vou ter uma série de tendências de julgamento com relação a tempo, a fatos e a própria questão da memória que vão prejudicar minha capacidade de análise. E muitas vezes a gente vê surgir rusgas fortes entre quem está se avaliando e quem está avaliando, né, o gestor imediato, porque eles não chegam a um ponto de vista, a uma concordância. Então a autoavaliação ela é útil, ela é interessante, mas com muita ressalva. O ideal é que você tenha um processo paralelo de autoconhecimento na sua organização para fortalecer esse processo nas pessoas. E a gente salta para o próximo modelo, que é a famosa 90 graus, talvez o modelo mais aplicado nas organizações. O modelo 90 graus, ele é a forma onde o superior, normalmente, o gestor da pessoa, faz a avaliação dela. Então, é 90 graus porque ele é meio que um julgamento ali unilateral. A grande vantagem, a grande força da avaliação 90 graus é que, teoricamente, a pessoa com mais qualificação para avaliar o subordinado é o gestor dela, porque essa pessoa está executando uma série de atividades dentro da sua área, ou seja, que diz respeito à área que é responsabilidade do gestor, e ele, mais do que ninguém, deveria ser a pessoa qualificada para entender se essas entregas, se esses comportamentos atendem aquilo que a área necessita. Qual que é a desvantagem da avaliação 90 graus? Pela natureza de como o processo é feito, ela pode ser entendida como um processo um pouco opressor, unilateral, um juiz que julga, que tem muito poder. E se o seu gestor não tem maturidade também para lidar com a autoridade inerente à posição dele, ele pode utilizar a avaliação até como uma ferramenta de manipulação, de opressão. Então, assim como na autoavaliação, né, um risco inerente à maturidade do indivíduo para se auto-perceber, na 90 graus é um pouco complicado quando o gestor não tem maturidade para lidar com essa ferramenta de poder e prestígio que ele tem em mãos, porque afinal de contas, por mais que se diga às vezes ao contrário, na prática ele tem nas mãos o poder de dizer se a pessoa está bem ou está mal dentro da área. Então a gente tem que lidar com isso de uma forma legal. Para tentar quebrar um pouco desses vieses, o mercado foi construindo alternativas para termos mais pontos de vista em relação ao que as pessoas fazem. E aí surgiu o 180 graus. O 180 graus é quando eu acrescento mais um ponto de vista. Então eu posso ter ali a autoavaliação, a avaliação 90 graus, né, do meu gestor, e além disso eu vou chamar os meus pares, então as pessoas que estão junto comigo, que vão contribuir com inputs, com insights para minha avaliação. Lado positivo, quando eu aumento o número de fontes, eu aumento a quantidade de pontos de vista, isso fica interessante porque a avaliação fica mais rica. Lado negativo, bom, tem dois pontos aqui para a gente bater. Primeiro, a necessidade de maturidade, ela continua, então ter um dado ruim, talvez seja melhor não ter nenhum. Então o que eu quero dizer com isso? Se a equipe inteira for imatura, não tiver condições de contribuir construtivamente, o fato de aumentar o número de fontes só vai aumentar a minha dor de cabeça, porque eu vou ter mais um monte de inputs de baixa qualificação. Então, trabalhar a capacidade das pessoas de fazerem essa avaliação ela é importante. E um segundo ponto é o possível jogo político dentro da organização. Isso acontece muito também.
Sabe aquela coisa, vamos combinar, eu faço uma avaliação positiva sua e você faz a minha positiva também, fica aquele joguinho de camaradagem, isso não ajuda em nada, não agrega em nada. Ou ainda, ferramenta de retaliação. Pô, tô bronqueado com aquela pessoa, então eu vou descascar ela na avaliação, independentemente de talvez isso não ser justo. Então, isso, aumentar o número de fontes, não é garantia de sucesso. E, na última instância ali, nós temos a 360 graus, que você vai aplicar para cargos mais altos, onde além dos pares, do meu superior e a minha autoavaliação, eu vou ter também a visão dos meus subordinados, de outros agentes externos, pares de outras áreas. Eu estou sofisticando o número de fontes. O grande ganho dessa avaliação é que são tantos pontos de vista que eu estabeleço uma visão política da pessoa dentro da organização. Então é a quantidade máxima de insights e de inputs e, teoricamente, onde eu tenho a maior quantidade de recursos para fazer uma boa construção de um PDI legal, porque eu tenho uma visão muito mais abrangente. Eu posso melhorar a pessoa no cargo dela em relação à área dela. Poxa, é teoricamente extraordinário. Grande risco disso. Os mesmos anteriores em relação à maturidade, a jogo de poder. Já vimos casos em que a própria equipe, que aí passa a ser uma voz ativa dentro da avaliação, às vezes cria alguma coisa que melindra o superior dela. Então, olha só, se você não for legal com a gente não vai te fazer uma boa avaliação. E aí isso começa a criar uma instabilidade na credibilidade do processo, que pode ser muito prejudicial. Além do que, quanto mais fontes eu tenho, quanto mais sofisticado é o modelo, em termos de operação, mais complicado vai ficando. Então, são mais pessoas participando, eu preciso de mais recurso de sistema, mais tempo sendo consumido. Então, a 360 é a queridinha de muitas organizações, porque me dá muito insight, ela é muito legal. Mas só o fato de ter a 360 em si não resolve a vida de ninguém. Se o meu input for de baixa qualidade, porque a equipe não tem maturidade, se existe algum tipo de jogadinha de poder dentro da organização, e se eu não tenho tempo e recurso disponível da parte do RH de todo mundo para ficar participando disso, só dá dor de cabeça. Por quê? Quando a pessoa não registra a avaliação, o RH tem que ficar cobrando, vai lá, registra, já fez a sua avaliação hoje. Então, não resolve, não é receita de milagre. Na verdade, não tem almoço grátis. Quando eu falo em avaliação de desempenho, o que eu sempre digo para o pessoal? Olha, é melhor você ter um processo simples, liderado e líder, feito num papel de pão, com caneta, mas que seja bem feito, maduro, construtivo, do que você ter um modelo 360 no melhor sistema, cheio de GIF animado, figurinha, campanha motivacional dentro da empresa, mas um processo ineficaz, imaturo, que não traz crescimento, não é construtivo e que faz pessoas infelizes. Então, cada modelo tem ganho e perda. Nós temos que avaliar o que é melhor para o momento, para a estrutura, dentro do contexto de maturidade em que a organização está inserida. Curtiu o nosso vídeo? Curtiu a nossa aula? Então acompanha, curte, compartilha. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de processo, marca essa pessoa que ela vai com certeza curtir muito. E nos acompanha, porque nós estamos sempre com vídeos e insights compartilhando o nosso conteúdo com vocês. Bacana? Até o próximo, pessoal!